Apocalipse capítulo 2, verso de número 18. Quem achou aí, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel. Repita comigo: você tolera aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Nós te pedimos, fale conosco, fale nos nossos corações de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. É muito interessante que uma das palavras que se encontra nesse texto é a palavra tolera. Repita comigo: tolera. O que o Senhor Jesus está ministrando sobre a igreja de Tiatira é que a igreja de Tiatira é uma igreja muito boa. Vocês têm fé, vocês têm amor, vocês perseveram. Mas eu tenho algo, porém, contra ti: vocês toleram o ensino de Jezabel. E ali ele começa a trazer toda a consequência de tolerar algumas coisas. Tudo aquilo que você tolera traz consequências sobre a sua vida. 2025 está começando, nós estamos expandindo, nós estamos avançando como igreja, como reino. O Senhor está derramando algo sobre as nossas vidas, e eu tenho certeza que viveremos um ano totalmente extraordinário. Quantos creem nisso, amém? Só que para que nós possamos viver algumas coisas extraordinárias, nós precisamos parar de tolerar algumas coisas. É muito interessante que quando começa um ano, todos nós fazemos novas metas. Esse ano eu vou praticar mais exercícios, esse ano eu vou mudar a minha alimentação, esse ano eu vou trabalhar mais, esse ano eu começarei a estudar, esse ano eu vou me planejar para ganhar mais dinheiro aqui. E a gente vai avançando e montando novas coisas a qual devemos fazer. Mas o grande segredo da vida e a grande sacada que nós precisamos entender não é sobre fazer mais coisas, mas é sobre deixar de tolerar algumas coisas que estão impedindo o nosso avanço. Se você quer viver uma vida boa, é só você fazer o óbvio bem feito, é só você fazer o básico bem feito. Mas nós estamos cada vez mais se reinventando, fazendo coisas novas. É por isso que o texto vai dizer: eu vejo que vocês fazem mais esforço agora do que faziam no princípio. Porque quem tolera algumas coisas e quem tolera alguns comportamentos precisa se esforçar mais. Você quer que eu te dê um exemplo para ficar um pouco mais claro? Você vai para a academia todos os dias, você treina, você se esforça, você pratica lá os seus exercícios. Mas quando você chega em casa, você come mais do que você deveria comer. Ou seja, você está aumentando o seu esforço, mas mesmo assim você não está tendo resultado. Eis que estou pregando para mim mesmo neste momento. A palavra ela é viva, irmão, ela fala fortemente nos nossos corações. O que isso significa? Significa que todas as vezes que você fizer um esforço, mas não tiver um alinhamento em algumas áreas da vida, esse tolerar vai atrapalhar o seu processo. Um exemplo para ficar mais claro para você, é que tem muitos de vocês aqui que pretendem ganhar mais dinheiro, pretendem fazer uma forma de ganhar mais dinheiro, mas se você parar de gastar com coisas que não deveria gastar, parar de tolerar os gastos que não tinham necessidade, você não precisaria exigir mais esforço de você, mais esforço da sua casa, acabar se afastando da presença de Deus, ou até mesmo mudando de cidade, porque precisa ganhar mais dinheiro. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Então às vezes o que nós precisamos é parar de aceitar algumas coisas, ao invés de aumentar o sacrifício. É por isso que o Senhor Jesus ele vai liberar uma palavra dizendo: eu quero que vocês obedeçam ao invés de sacrificar. Obediência quer e não sacrifício.
Porque muitos de nós queremos mais sacrificar do que obedecer. E às vezes o que a gente está precisando é parar de tolerar algumas coisas na nossa vida, e aí nós vamos ver o avanço acontecendo. O que você precisa fazer às vezes é parar de tolerar algumas pessoas que trazem informações ruins para dentro de você. Tolerar pessoas que trazem mentiras, desconfortos emocionais. Tolerar pessoas que trazem palavras de maldição para dentro da tua casa. Tem muitas pessoas buscando desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, terapia, etc e tal, que seria resolvido se você não tolerasse algum tipo de comportamento dentro da tua casa. Então tem muitas pessoas se esforçando mais hoje do que no princípio, porque aceitaram muitas coisas entrarem dentro da sua vida. Aceitaram relacionamentos entrarem dentro da sua vida, aceitaram pessoas que não tem nada a ver com a tua história entrar dentro da tua vida, aceitaram o jeito que as pessoas devem te tratar. Então cada vez mais nós vemos uma geração que se esforça muito e tem pouco resultado. Uma geração que busca muito, mas tem pouco resultado. Uma geração que ora muito, jejua muito, mas não sente a presença de Deus e não tem a presença de Deus. Por quê? Porque busca muito, mas tolera o pecado. Busca muito a presença, mas continua vivendo uma vida de pecado. Levanta a mão no domingo para o Senhor, mas na segunda-feira está vivendo na pornografia, está se perdendo, está se destruindo, está falando mal das pessoas. Então a vida não é sobre acelerar e fazer muitas coisas. A vida é parar de tolerar coisas que não deveria, porque aí você não se esforça tanto. Vocês estão entendendo, sim ou não? E a Bíblia ela é repleta de exemplos de pessoas que sofreram por tolerar. A Bíblia diz no livro de Jonas que o Senhor chama Jonas para o ministério, manda ele pregar a palavra do Senhor em Nínive. Ele desobedece a Deus e ele entra dentro de uma embarcação. O capitão do barco permite a entrada de Jonas dentro daquele barco. A Bíblia diz que o Senhor mandou uma tempestade forte, um vento forte, e de repente o barco começa a afundar, as coisas começam a acontecer. Então aqueles que estavam dentro do barco começam a lançar fora as bagagens, começam a lançar fora os mantimentos. Tem muita gente lançando fora o que não deveria ser lançado fora. Mas enquanto isso Jonas estava dormindo no porão do barco, porque o capitão do barco tolerou Jonas dentro do barco. Ele começou a perder o barco. A mensagem para você nessa noite é: para de tolerar algumas coisas na sua vida, porque a sua vida está sendo destruída. Você pode lançar bagagem fora, você pode fazer um esforço tremendo, você pode tentar remar contra a maré. Tem gente tentando remar contra a maré, e a única coisa que você precisa é jogar Jonas no mar e abandonar esse tipo de relação. O que o Senhor está falando com alguns aqui é que você não precisa mudar de igreja, você não precisa mudar de trabalho, você não precisa trocar o teu casamento, você não precisa mudar as coisas drasticamente na sua vida. Você só precisa aprender a parar de tolerar algumas coisas que você tolera. Aprenda a dizer não. Aprenda a se comportar. Abra mão de alguns comportamentos seus, comportamentos tóxicos que estão destruindo a tua casa. Porque a grande parte de casos que nós atendemos aqui na igreja é de pessoas que têm permitido o pecado entrar dentro da vida delas, mas querem vir aqui na igreja, querem que a gente faça uma oração, e como um estalar de dedos, ou o gênio da lâmpada apareça e muda a tua história da noite para o dia. Irmão, isso não vai acontecer. Enquanto você continuar vivendo uma vida de pecados, o pecado ele vai destruir a tua vida, porque o salário do pecado ele ainda é a morte. Amém, igreja? Então pare de tolerar o pecado, pare de tolerar Jonas dentro do barco. Um dia Jesus ele chega diante de uma figueira, e quando ele vê aquela figueira cheia de folhas, ele pensa: certamente há fruto ali, porque um dos sinais de que há fruto na figueira é a folhagem. Quando você olha as folhas, aquilo denuncia o fruto, a imagem denuncia o fruto. Mas quando Jesus estica a mão e começa a procurar fruto, ele não encontra fruto, e ele não tolerou aquele tipo de comportamento, e ele amaldiçoa a figueira e a figueira morre. O que Jesus está dizendo aqui nesse momento é que ele não tolera crentes que vivem por imagem, pessoas que vivem de aparência. Para de viver uma vida de aparência, para de tolerar isso, porque por causa disso, muitas pessoas estão sofrendo. Por causa disso, tem gente gastando dinheiro que não devia, para tentar chamar a atenção de pessoas que não estão nem aí para você. Não é sobre trabalhar para ganhar mais, é sobre parar de tolerar algumas coisas que você não precisa tolerar.
O que Jesus está dizendo: vocês têm muita fé, vocês têm muito amor, vocês se esforçam demais, mas aquilo que vocês toleram vai matar vocês um dia. Aquilo que você tolera vai te matar, aquilo que você aceita demais vai acabar com você. O Senhor, Ele começa a ministrar no coração de Samuel, dizendo: Samuel, por que você está chorando por causa de Saul? Eu rejeitei Saul, eu já não tenho mais aliança com Saul. Saul pecou, pare de chorar por causa de Saul, para de tolerar Saul, acabou. Vai e unge um homem segundo o meu coração. Vai na casa de Jessé, vai ali naquele lugar e unge um homem segundo o meu coração. Sabe qual foi a resposta de Samuel? Se eu for até a casa de Jessé e Saul descobrir o que eu estou indo fazer, ele vai me matar. Tudo aquilo que você tolera, um dia vai matar você. Todo fofoqueiro que você tolera na sua mesa, um dia vai falar mal de você. Todos aqueles que você abre a tua casa para falar mal de pessoas, um dia abrirão a casa para falar mal de você. Mas a igreja evangélica, cada vez mais, nós como seres humanos, cada vez mais, estamos tolerando que o pecado entre dentro da nossa casa, que o pecado invada as nossas famílias, que o pecado acesse a vida dos nossos filhos. Nós estamos tolerando os nossos filhos ficarem vendo dancinha em TikTok, nós estamos achando isso normal, e isso vai matar a tua casa daqui a uns anos. Tudo aquilo que você tolera vai matar você. E aqui no texto nós vamos ver que Jesus, ele deixa claro que ele não tolera o comportamento de Jezabel. Ele não está de acordo com esse tipo de comportamento. Pastor, que comportamento é esse? Quem é Jezabel? Vou explicar para você. Jezabel, no livro de Reis, ela se casa com um homem chamado Acabe. Acabe, ele era rei de Israel. Todos os reis de Israel, eles não poderiam se casar com outra mulher de outras nações. Isso era uma das ordens do Senhor: não se case com nenhuma mulher de outras nações, encontre mulher no meio do povo de vocês. Acabe, por uma aliança política, ele se casa com Jezabel. Jezabel tinha uma outra cultura, tinha uma outra adoração, servia a outros deuses. Quando Jezabel se casa com Acabe e mora em Israel, ela começa a destruir Israel, ela começa a matar os profetas de Israel, ela começa a instituir uma nova adoração em Israel. Agora vocês não vão mais adorar o Deus de Israel, vocês vão adorar Baal, ou Asdarode, que era um outro rei, outro Deus, desculpa. Ela começa a mudar a adoração, ela começa a perverter a religião da época. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O que Jesus está dizendo é que o ensino de Jezabel estava acontecendo no meio da igreja naquela época, e não diferente está acontecendo no nosso meio hoje. Nós estamos presenciando um período histórico da igreja, onde a igreja brasileira, a igreja mundial, todas as igrejas estão tolerando demais o ensino de Jezabel. Nós somos esforçados, nós oramos, nós jejuamos, nós amamos Jesus, nós estamos empenhados em fazer com que o reino de Deus venha expandir. Mas tenho, porém, contra ti uma coisa: vocês estão tolerando um tipo de ensino dentro da igreja. E nós já percebemos que o tolerar vai nos matar. Nós já entendemos que tolerar algumas coisas vai nos destruir. Quem está comigo, diga amém. E aqui Jesus está dando uma afirmação clara sobre um tipo de tolerância que a igreja está tendo e que nós estamos aceitando nos dias de hoje. Nós estamos aceitando o ensino de Jezabel. Nós estamos calando a voz profética dentro das igrejas. Nós não queremos mais a repreensão. Nós não aceitamos mais que Deus fale com o povo e repreenda o povo. O ensino de Jezabel, ele é composto por anular a adoração e calar a voz profética, primeiro ponto. Então a primeira coisa que Jezabel faz, ela manda matar todos os profetas e ela troca a adoração. Ninguém mais vai adorar o Senhor, agora nós vamos adorar a Baal. Baal significava o Deus da fertilidade, o Deus do crescimento. A igreja hoje não quer mais adorar o Senhor, a igreja hoje quer adorar as suas próprias vontades. Muitos de nós entramos na igreja não para buscar o Senhor, muitos de nós entramos na igreja buscando o crescimento dos nossos negócios, das nossas vontades e dos nossos trabalhos. Quem está entendendo o que eu estou pregando? E esse ensino adentrou dentro das igrejas, e nós toleramos esse tipo de comportamento.
E há uma contaminação dentro da igreja. Nós aceitamos. É tão fato isso que nós temos pessoas que são sérias, pessoas que amam Jesus, pessoas que são apaixonadas por Cristo, mas se magoaram em igrejas, porque quando frequentaram igrejas foram prejudicados por poder ser usado como voz profética em algum lugar e foram calados e ceifados. Está difícil você encontrar uma igreja séria. Está difícil você encontrar um ambiente onde se preocupa com a palavra do Senhor. Porque hoje em dia o que as pessoas querem é fazer comércios dentro da igreja. O que as pessoas querem é vender os seus negócios dentro da igreja. Eu já ouvi em vários lugares as pessoas dizendo: o melhor lugar para você se alicerçar é dentro de uma igreja, porque ali você vai conhecer um empresário, e dali você vai ganhar dinheiro, e dali você vai crescer. O evangelho não é isso. Nós não estamos aqui para poder fazer network, nós não estamos aqui para poder trabalhar na empresa de um e do outro. Nós estamos aqui com uma única finalidade: adorar o nome do Senhor. Eu vou repetir para que você entenda: nós estamos aqui com uma única finalidade: adorar aquele que reina e que vive, aquele que é poderoso, aquele que é o santo, o guarda de Israel. Nós estamos aqui por Ele, igreja. É só por Ele, é por causa dEle. Mas de repente esse ensino adentrou dentro das igrejas. Então Jezabel, ela cala a voz profética. E a voz profética, irmão, eu preciso te ensinar isso aqui, porque tem muita gente perdida hoje. Voz profética não é revelação de CPF. Voz profética é quando Deus libera uma palavra do céu, mediante ao destino que a igreja tem que tomar, ou que um povo tem que caminhar. Voz profética não é Deus falando com você individual. Voz profética é Deus conduzindo uma nação e um povo para onde Ele quer. Nós estamos confundindo voz profética com dom de palavras de conhecimento. Deus pode se revelar palavras de conhecimento, chamar uma pessoa individual e falar sobre algumas coisas da vida dela. Deus pode fazer isso. O livro de Coríntios vai trazer que existem esses dons. Mas o Senhor não precisa revelar o teu CPF. Não há interesse de Jesus em revelação de CPF. Mas nós estamos em busca de coisas que agregam crescimento para nós, fertilidade para nós. Deixamos de adorar o Senhor para começar a adorar Baal. A segunda característica do ministério de Jezabel é a manipulação. Quando Jeú recebe uma mensagem que ele deveria matar Jezabel pelos crimes e os pecados que Jezabel cometeu, a Bíblia vai dizer que ela sobe no palácio dela e ela fica à mostra para que todos estejam vendo, e ela pinta os seus olhos, se maqueia, deixa toda produzida, toda sensual, porque ela tinha a expectativa que através da sua manipulação e sensualidade ela poderia mudar o coração de Jeú. E nós estamos vivendo períodos dentro da igreja, isso aqui que eu vou falar é muito sério, e chega a doer o nosso coração, onde existem períodos de manipulações dentro da igreja. Períodos onde nós, como colocar em geral, igreja geral, mas como pastores, às vezes sobem no altar para falar da vida difícil que estamos levando e da crise financeira que estamos passando, simplesmente para manipular as ovelhas, para que as ovelhas queiram agradar e abençoar a vida dos pastores. Isso não é bênção, isso é manipulação. E muitas pessoas estão feridas, não dizimam mais nas igrejas, não ofertam mais em igrejas, por causa de pastores que usaram de suas dores pessoais para tentar tirar dinheiro do povo. E isso é o ensino de Jezabel, e nós toleramos isso durante muito tempo. A manipulação dentro do nosso povo, a cara de vitimista e de coitado, para poder dizer que está passando por uma dificuldade, para tentar usurpar a noiva do Senhor. Cuidado, sabe por que muitas pessoas que são ricas e milionárias não entram dentro de igrejas? Porque dentro de igrejas existem pessoas que querem manipular para poder tirar dinheiro. O assunto do momento agora: Neymar voltou para o Santos. E aonde é que o Neymar vai congregar? O Neymar vai congregar em alguma igreja. E está todo mundo preocupado. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com a salvação do Neymar. As pessoas estão preocupadas com o dízimo do Neymar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nesse lugar? A minha pergunta é: e se o Neymar entrasse dentro dessa igreja? Será que o culto seria como está sendo agora? Ou será que a gente não conseguiria ter um culto? Por quê? Porque a gente está adorando mais a Baal do que a Deus. Estão entendendo ou estou pegando pesado? São coisas que nós não pensamos, porque está longe da nossa realidade. Mas se o Senhor está nos levando a um tempo de expansão, nós precisamos preparar o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer. E Deus está dizendo: não é tempo mais de vivermos tolerando alguns tipos de comportamento, tolerando alguns tipos de princípios que estão sendo quebrados dentro da casa do Senhor.
Existem inúmeras pessoas aqui que sofreram na mão de pessoas, de pastores, de líderes ou de membros dentro da igreja, que quando você abre o teu coração para alguém, essa pessoa pega essa informação, te torna um refém e manipula todo mundo ao teu redor para poder colocar você como um culpado. Pessoas sérias que desanimaram da igreja, pessoas sérias que se desanimaram de estar congregando no corpo de Cristo por causa de um sistema de manipulação que existe dentro das igrejas. Um sistema de interesse, um sistema que só visa lucro, um sistema que só visa bens. Nós estamos liberando uma palavra sobre vocês aqui, e a palavra é: arrependam-se desse tipo de sistema, abram mão dessa cultura de Jezabel, porque o que importa para nós é o reino de Deus, e não essa cultura que foi implicada dentro das igrejas nos dias atuais. Para que nós possamos crescer, não é sobre aumentar o ritmo de força. Para que nós possamos crescer, é parar de tolerar algumas coisas que toleramos. O que vai fazer você crescer mais na sua vida é parar de tolerar o tempo que você fica no celular, gastando o seu tempo. Abrir mão disso, para que você possa acessar coisas novas em Deus. Não é sobre tentar acelerar. O meu dia precisaria ter 48 horas. Não, as 24 horas que você recebeu são suficientes. Mas você não vive o que deveria viver, porque você tolera coisas demais. Então Jezabel, ela tem essa cultura da manipulação. A manipulação tenta anular a voz profética. Todo mundo que manipula vai tentar te ligar, vai tentar falar com você. Ah, você viu o que aconteceu? Ah, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Ah, eu não concordo. Ah, eu não acho que isso é legal. É exatamente essa voz de manipulação entrou dentro das igrejas. E as pessoas não têm coragem de se levantar como uma voz profética e repreender o pecado, expor a sua opinião. Não, pelo contrário, elas manipulam por trás dos bastidores. Jezabel. Quantos aqui já não sofreram na mão de pessoas assim? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de vocês já foram íntegros de coração e tentaram fazer algo para ajudar, e quando foram ver, distorceram todas as suas palavras, te destruíram e você já não tem mais vontade de participar das coisas da igreja? Quantos de nós, ao vermos algo dentro da igreja errado, nós fomos lá questionar, e por questionar fomos calados, fomos excluídos, fomos retirados, fomos tratados como uma ameaça e um problema? É esse ensino que entrou dentro das igrejas. Esse ensino de manipulação. A terceira característica de Jezabel, repita comigo: imoralidade sexual. A gente pode falar um pouco sobre isso ou vai ser muito pesado para vocês? Mas já se tornou comum dentro das igrejas, a pornografia está em livre acesso. As pessoas já não se importam mais com o evangelho. Elas já não têm mais temor de ter relações sexuais e depois subir no altar sem santidade. As pessoas já não se importam mais de viver uma vida promíscua, curtindo foto de mulheres, seguindo mulheres no Instagram, comentando em fotos de mulheres no Instagram, e depois subir e pregar o evangelho como se nada acontecesse. A imoralidade sexual, esse ensino de Jezabel, a carne é fraca. E quando é descoberto, diz que é uma doença. Mas enquanto não é descoberto, continua praticando os mesmos atos. A imoralidade sexual tomou conta da igreja. E eu não estou falando de uma pessoa ou um indivíduo. Eu estou falando de grande parte de pessoas que estão dentro da igreja, flertando uns com os outros aqui dentro, enquanto a palavra está sendo pregada. Enquanto o evangelho está sendo anunciado, pessoas estão indo para o inferno, se perdendo por questões de desejos sexuais, por carências na alma. Casamentos sendo destruídos porque mulheres estão em busca de outros homens, homens buscando outras mulheres, e a casa do Senhor está virando uma desordem, uma bagunça. Esse ensino é o ensino de Jezabel, aonde é comum você simplesmente viver a tua vida. Eu não quero mais, eu quero ser feliz, e de repente larga tudo e vai embora. Pastor, eu não me identifico mais com o sexo que eu estou, agora eu quero me relacionar com outro sexo, porque eu tenho a minha liberdade, eu quero ser feliz. E estão jogando o nome do Senhor no lixo. E eu não estou falando de quem está lá fora, eu estou falando de quem está aqui dentro. Porque a repreensão do Senhor aqui não é sobre o mundo, é sobre a igreja. Ele está falando com a igreja de Tiatira. Ele não está falando com o mundo, ele está falando com a igreja. Existe imoralidade sexual dentro da igreja. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo, quando está pregando a igreja de Coríntios, ele vai dizer: no meio de vocês há imorais, onde o filho tem relação sexual com a mulher do pai. Ou seja, o próprio filho tinha relação com a madrasta.
dentro da igreja. Na diretoria de uma igreja que eu conhecia, uma das mulheres que fazia parte da diretoria da igreja repreendeu a sua filha por confessar que havia tido relação sexual com um rapaz da igreja para os pastores. Ela fazia parte da diretoria da igreja. Ela chamou a filha e repreendeu dizendo: você não deveria ter falado para as pessoas que você tem relação sexual. Você não deveria ter confessado isso aos pastores, porque dentro da igreja todo mundo faz isso. Bobo é você de contar. O problema do Senhor aqui é quando essa doutrina entra dentro dos nossos corações. Vocês estão entendendo, sim ou não? É quando isso começou a se tornar comum. É quando isso começa a se tornar uma prática natural. É normal, faz parte, todo mundo faz. É algo comum eu estar na igreja e depois eu ir para a academia e tentar seduzir pessoas através do meu corpo, tentar chamar a atenção de pessoas, porque faz parte, todo mundo faz isso. O mundo é assim. Não, irmão, não aceite o ensino de Jezabel. Não tolere esse estilo de vida. Jesus não se agrada com isso, porque enquanto você tolera algo, isso te mata. Jesus está dizendo: eu não tolero esse tipo de comportamento. Jesus não tolera. E nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Muitos de nós acreditamos que por estar na igreja seremos salvos. Mas você precisa entender uma frase que Joyce Meyer disse: se eu ficar o dia inteiro numa garagem, não me tornarei um carro. Assim como se eu estiver o dia inteiro na igreja, não serei salvo. Estar na igreja não te faz salvo. Viver a palavra te torna salvo. O sangue de Jesus te purifica e te salva. Mas ser um frequentador de culto não, irmão. Então eu vejo pessoas que se esforçam muito. Eu vejo pessoas aqui cheias de boas intenções. Pessoas que são boas de coração, que você conversa e você vê verdade nelas. Mas o Senhor está falando com você hoje. Para de tolerar algumas mesas que você senta. Porque enquanto você está sentado nessas mesas, você está impedindo o Senhor de fazer algo grande na sua vida. Eu decidi na minha vida não tolerar mais algumas coisas. Eu não quero mais pessoas perto de mim que ficam falando mal da vida das outras pessoas. E quando eu sou o pastor, as pessoas elas vêm falar mal de um jeito mais sorrateiro. Qual é a sua opinião, pastor? Eu não tenho opinião de nada. Eu não quero saber. Eu não tenho opinião. Eu quero viver o evangelho. Eu não quero estar numa mesa onde o Cristo, o Cordeiro, não é partilhado, onde o alimento da mesa tem que ser o Cordeiro. Vocês estão entendendo, igreja? Sim ou não? Então nós estamos tolerando, nós permitimos que um ensino entrou dentro da igreja. É tão sério esse assunto de ensino, que quando Jesus está no barco com os discípulos, ele vai falar assim, ó, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos começaram uma discussão entre eles dizendo: o Senhor está bravo conosco porque nós esquecemos de trazer pão. E Jesus ele vai e fala assim, ó, não é sobre pão. Eu multipliquei os pães aqui, eu multipliquei os pães lá, sobraram aqui 12 cestos, aqui sobraram 7 cestos cheios. Não é sobre pão. O que Jesus está falando com você, irmão, é que o milagre que você precisa, ele tem poder para fazer. A cura que você anseia, ele tem poder para realizar. A crise financeira que você está passando, em um estalar de dedos, Jesus pode mudar. Mas a preocupação de Jesus é com o fermento dos fariseus. E aí quando ele vai explicar o que é o fermento dos fariseus, ele diz: cuidado com o que os fariseus estão ensinando, porque o evangelho é uma religião que acontece aqui, ó, no campo das ideias. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos oferecer o nosso culto racional. Se você entrou dentro da igreja, só chorou, foi embora e não sabe explicar o que você viveu aqui dentro, você viveu um emocionalismo aqui dentro, você não viveu o evangelho, porque o evangelho tem que ser racional. Você precisa receber a palavra, ela tem que entrar no teu coração, você tem que falar, cara, faz sentido isso aí para minha vida. Agora eu entendi o que Deus quer de mim. Eu vou para casa e eu vou deletar algumas coisas que não fazem mais parte da minha vida. Eu vou deletar conversas antigas, eu vou deletar situações que estão destruindo a minha vida, eu vou dar um basta em algumas coisas da minha vida. Chega, eu não quero mais isso. E o nível de esforço vai ser menor. Mas nós estamos tolerando a manipulação, tolerando a voz profética se calando, tolerando. Nós não podemos mais repreender ovelhas. Porque quando você repreende alguém dentro da igreja, você chama a pessoa no gabinete e repreende ela não aceita mais, ela muda de igreja. Nós estamos vivendo tempos difíceis.
As pessoas não entendem o evangelho. Deus repreende aquele a qual Ele ama. Amor está atrelado à repreensão. Eu amo o meu filho Davi, por isso por amá-lo, eu digo não para ele. Não vai colocar o dedo na tomada, não vai comer coisa que não presta, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque o não está atrelado ao amor. Mas nós estamos acostumados com o evangelho do sim. Sim, você pode, sim, você vai vencer, sim, você vai crescer, sim, você vai prosperar, sim, mas antes santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. As maravilhas de Deus não acontecem sem a santidade. A gente pode subir o nível? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Porque a mensagem que Deus colocou no nosso coração para 2025 é que nós vamos expandir, mas não dá para expandir sem enraizar. Não dá para expandir sem aprofundar. Não dá para crescer sem ir mais fundo. Porque senão o vento forte vem, a tempestade vem, os rios transbordam e você só era uma casa edificada sobre areia. Mas aqueles que foram edificados sobre a rocha, aqueles que foram treinados e desenvolvidos na palavra, eles não vão cair no ventre de doutrinas de Satanás. Eles não vão cair nas mentiras que o diabo conta. E a terra está cheia de mentiras que o diabo conta. Se você vai se casar com a moça que você está, não tem problema você ter relação sexual antes com ela. Aonde está escrito isso? Nós estamos vivendo uma cultura onde tudo é aceitável. Nós estamos vivendo um período onde o ensino de Jezabel entrou dentro da igreja. Essa noite é uma noite de ceia. É uma noite onde nós precisamos nos arrepender. É uma noite onde nós precisamos voltar à centralidade do evangelho, irmão. Jesus está muito interessado no crescimento dessa igreja, Casa do Pai. Ah, pastor, o fulano poderia estar aqui hoje para ouvir isso. Não, não é com o fulano, é com você que Deus está falando. É com você que chegou aqui hoje. Deus está falando com você. Eu tenho grandes coisas para a sua vida. Eu quero te usar de forma poderosa nessa terra. Ele tem poder para poder tirar você do lixo e colocar em meio aos príncipes, porque Deus tem poder para fazer isso. Mas isso não vai acontecer, irmão, com uma vida suja, uma vida em pecado, uma vida em transgressão às leis de Deus. Não vai. Nós precisamos corrigir a nossa conduta. E a única forma de corrigir a nossa conduta é o que está escrito no texto: dei tempo para que se arrependam. Nós estamos na manifestação da graça de Deus. Nós temos um tempo para ainda se arrepender, irmão. Se arrepender de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que cometemos contra a santidade de Deus. Esse tempo é hoje, esse tempo é agora. Nós precisamos de arrependimento. O evangelho do arrependimento. O evangelho que é sobre renúncias. É sobre tomar a sua cruz e seguir Jesus. Eu creio que ainda existem homens e mulheres que amam Jesus nesse lugar. Eu creio que existem homens e mulheres que são apaixonados pela presença dele, amém? E eu sei que muitos de nós estamos cansados de um evangelho onde só há promessas que não acontecem. Exatamente isso, pessoas vêm e prometem coisas e nunca acontece. Senhor, ô pastor, será que foi o Senhor que me abandonou? Não, é porque Deus não vai cumprir uma promessa no meio do pecado. Santificai-vos hoje e amanhã as promessas vão se cumprir. Nós estamos ensinando as promessas, mas nós não estamos ensinando a se preparar para as promessas. E a única forma de se preparar para a promessa, arrependimento. Arrependei-vos. A Bíblia diz que Pedro vai pescar. E naquela noite ele não pegou? Ele não pegou? No dia seguinte, enquanto ele lavava as redes, Jesus se apresenta diante dele. Jesus entra no barco. Pedro está junto com Jesus no barco, enquanto Jesus estava em si. Porque antes de você receber a bênção da pesca maravilhosa, você precisa conhecer o Deus poderoso da pesca. Porque se você recebe a bênção e Jesus não está no barco, seu barco afunda. É muito interessante que quando ele vai para o fundo, lança a rede novamente. A Bíblia diz que ele pegou tal quantidade de peixes que o barco começou a afundar. Mas quando ele viu, Jesus estava no barco. Se na noite anterior ele jogasse a rede e pegasse tal quantidade de peixes e o barco começasse a afundar, ele ia morrer. Tem bênçãos e promessas de Deus que ainda não aconteceram na sua vida, porque você ainda não
aprendeu quais são os planos de Jesus para a sua vida. Mas quando Pedro se assenta, aprende, entende e compreende o Evangelho, o barco dele se enche. Mas não existe prosperidade sem santidade. Não existe prosperidade sem entendimento do Evangelho. Santificai-vos hoje, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É por isso que quando Josué vê todo o cenário da terra, ele fala assim, ó, o seguinte, decidam hoje quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero viver a santidade de Deus, porque é o Evangelho que me coloca em mesas a qual eu nunca imaginei sentar. É o Evangelho que te dá o trabalho que você tem hoje. É o Evangelho que te prosperou e te fez crescer como você cresceu hoje. Foi por causa do sangue de Jesus que você hoje consegue sentar na mesa e comer com a sua família. É por causa do sangue de Jesus que nós estamos vivendo coisas que nunca imaginamos viver como família. É pelo sangue de Jesus que nós estamos aqui nesse prédio. E é pelo sangue de Jesus que em breve Ele também nos levará para um prédio maior e melhor em nome de Jesus. É só o sangue de Jesus que faz isso. Mas para que haja expansão, para que haja crescimento, precisa parar de tolerar algumas coisas. Precisa parar de aceitar alguns tipos de comportamento. E a única forma de fazer isso é arrependam-se. O ano está começando, irmão. Faz uma aliança com Deus na sua vida. Faz uma aliança com Deus de coisas que você não quer mais viver. Chega, eu não quero mais isso. Enquanto eu estava no Rio de Janeiro orando, falando com Deus, eu falei, Senhor, tem coisas que eu não quero mais viver na minha vida. Eu não quero mais perder tempo em algumas coisas. E às vezes eu quero fazer um esforço tremendo para conseguir alcançar um resultado. E a única coisa que eu precisaria fazer é parar de tolerar algumas coisas. Às vezes a gente olha um caos dentro da igreja e converso com os pastores, eu falo, cara, a gente precisa fazer um jejum que a gente nunca fez antes. A gente precisa orar de uma forma que a gente nunca orou antes na igreja, para que a gente consiga avançar. Aí o Senhor vem e nos corrige dizendo, não, vocês não precisam fazer um sacrifício maior. Vocês só precisam obedecer. Você não precisa de um sacrifício maior, você só precisa de obediência. O que nós precisamos é trazer o nosso coração à centralidade novamente do Evangelho, porque quem faz é o Senhor, não somos nós. Você quer viver algo de expansão na tua vida? Você quer crescer 100 vezes mais, de uma forma que você nunca imaginou? Você quer prosperar na terra do sofrimento? Você quer acessar coisas que você nunca acessou em Deus? Quantos querem isso? Santifique. É só isso que você precisa. Se santifique, irmão. Mas o preço da santificação não é um preço que todos querem pagar. Abrir mão da tua língua, abrir mão daquilo que você fala, abrir mão da sua sexualidade aflorada, ninguém quer abrir mão. Deus é poderoso para fazer. É por isso que o texto vai dizer, ao vencedor darei a coroa da vida, aquele que vencer comerá da árvore da vida. Porque todos nós receberemos um prêmio, todos nós alcançaremos aquilo que Deus tem para nós. Só que ninguém quer pagar o preço disso. O Senhor, Ele tem poder para te prosperar, mudar a tua história da noite para o dia. O que é necessário, pastor? Arrependa-se. O Senhor tem poder de fazer você expandir, crescer, viver coisas extraordinárias. O que eu preciso fazer? Abrir mão de coisas que você está fazendo hoje, que não agrada ao Senhor. Pastor, mas eu não consigo, eu não tenho força. É por isso que nós precisamos clamar ao Espírito Santo. Jesus, quando Ele é levado aos céus, Ele fala, eu enviarei um outro, o Consolador. Ele vai caminhar com vocês. Porque somente o Espírito Santo vai conseguir te ajudar a vencer o pecado. Você por si só não tem força para vencer o pecado. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele te ajuda. Ele te guarda, Ele te fortalece. É só o Espírito, irmão. É só a presença dEle. Você não consegue controlar a tua boca, você não consegue parar de falar mal das pessoas, você não consegue controlar a sua sexualidade, você não consegue parar de ser uma pessoa manipuladora devido aos traumas que você viveu na tua infância. Você aprendeu que a vida é assim, você aprendeu que você tem que lutar por você, você aprendeu a ser forte, sozinho do seu jeito, forte, guerreira do seu jeito. Então está na hora de você se dobrar diante do Espírito Santo, se arrepender e falar, Senhor, faz o que o Senhor quiser de mim, me ajuda. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse ainda está dentro de mim.
É só o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar a vencer isso aí. E aqui eu estou pregando para pastores, para líderes, para todos, estou pregando para mim. É só o Espírito Santo que vai me ajudar a vencer todas as lutas que eu tenho passado. É só o Espírito Santo que vai te ajudar, irmão. Eu sei que você não está acostumado a ouvir uma mensagem como essa. Eu sei que está fora da realidade de muitos ainda, entender a profundidade do que Deus quer nos levar a viver. Mas é isso que o Senhor quer de nós. Só há uma forma de expandir, só há uma forma de crescer, só há uma forma de viver as palavras do Senhor para a nossa vida. E essa forma é ser santos, separados, santificados a Ele. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu sei que essa palavra não é uma palavra fácil de se pregar. E muitos de nós às vezes ficamos com o coração apertado de ter que falar algumas coisas. Mas eu tenho certeza, irmão, eu tenho convicção de que pode ser uma palavra dura, pode ser uma palavra difícil, mas é a única palavra que vai conseguir mudar realmente quem você é. Às vezes, para curar nossa doença, nós precisamos de um remédio que nós não queríamos tomar. O gosto dele é amargo, é dolorido, mas é a única coisa que vai curar a sua vida. O meu maior interesse aqui é ver todos vocês vivendo a plenitude daquilo que Cristo tem para a vida de vocês. Não digo que eu tenha alcançado isso, mas eu sinto que eu estou cada vez mais próximo daquilo que o Senhor me chamou para viver nessa terra. Os sinais que Deus tem dado para a minha vida e as palavras que eu tenho recebido dia após dia é uma confirmação de que o Senhor está me levando a viver coisas que eu nunca imaginei viver. E o meu desejo é que isso queime dentro do teu coração, para que você não viva 2025 da mesma maneira que você viveu 2024. E a única forma de você conseguir avançar é parar de tolerar algumas coisas. Parar de tolerar o pecado, parar de tolerar os hábitos que você tem ruim, parar de tolerar essas coisas, não tolere mais. Essa noite é uma noite de decisão. Eu tenho ciência que o altar não vai lotar hoje. Eu tenho ciência de que serão poucos que virão na frente. Mas eu tenho ciência de que aqueles que vão sair dos seus lugares e colocar os pés aqui, eu tenho ciência de que o Senhor vai tocar em você e Ele vai começar a mudar a tua história e algo novo vai começar a acontecer. Esse culto será marcado por uma nova estação na sua vida. Mas é um apelo difícil. É um apelo dizendo: eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. Eu quero viver algo novo em Deus. Eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida, eu sei que o Senhor tem algo para mim. E eu não quero mais viver o que eu estou vivendo nessa terra. Essa tem sido a minha oração todos os dias. Enquanto eu estava no Rio de Janeiro, eu fui numa igreja. E eu estava sentado na tribuna daquela igreja, que é o costume daquela denominação. E enquanto eu estava ali vendo tudo que estava acontecendo, eu não conseguia me entregar verdadeiramente, porque são culturas diferentes e a gente aprende algumas coisas que vão ficando enraizadas dentro do nosso coração. Um rapaz colocou a mão nas minhas costas e falou assim: o Senhor quer falar com você, mas o Senhor não vai falar com você enquanto você não abrir mão de tudo aquilo que você acha que sabe. O Senhor está mandando você tirar o seu preconceito do teu coração. O teu conhecimento está atrapalhando você de ouvir a voz de Deus hoje. Se prepare que Ele vai falar com você hoje, mas abre o teu coração. Eu me lembro que eu abaixei minha cabeça e eu comecei a falar: Senhor, fale comigo. Eu te imploro, fale comigo. Eu não quero sair daqui achando que eu sou melhor do que o Senhor, ou melhor do que qualquer pessoa dentro desse lugar. Eu não sou. Eu não quero que o meu conhecimento, a minha forma de conhecer o Senhor atrapalhe de conseguir entender uma outra forma a qual o Senhor se manifesta. Fale comigo.
E assim que eu terminei de orar, levantei minha cabeça. Um dos pastores que estava lá, ele olhou para mim e ele começou a profetizar na minha vida. Ele começou a liberar palavras sobre a minha vida. E a palavra que ele liberou sobre a minha vida foi a 5ª vez que eu recebi aquela mesma palavra. E eu comecei a chorar, porque já são 5 vezes que o Senhor falou comigo sobre essa palavra. Ontem eu fui no aniversário. E quando eu entrei no aniversário, eu estava lá passando mal, porque eu ainda estou passando mal um pouco, estou com virose. E um rapaz que estava no aniversário, ele chegou até mim e falou assim: eu preciso te entregar uma palavra, que o Senhor colocou no meu coração de liberar uma palavra sobre a sua vida. E ele falou as mesmas palavras que aquele pastor do Rio de Janeiro falou para mim. As mesmas palavras. E daquele dia de novembro eu recebi uma palavra. No Rio de Janeiro eu recebi 4 palavras. E ontem eu recebi mais uma palavra, totalizando 6 palavras. E desde esses dias, essas 6 palavras, Deus tem falado comigo: santificai-vos. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que existe algo no reino muito maior do que nós. Existe algo no reino muito maior do que nós possamos imaginar. E o Senhor quer te levar para esse lugar. E esse lugar não está relacionado a dinheiro. Esse lugar não está relacionado a fama. Esse lugar não está relacionado a network. Não está sobre pagar uma parcela do seu carro e nem te colocar numa casa melhor. Esse lugar está relacionado a algo que o Senhor criou e determinou sobre a igreja, que é muito maior do que nós possamos imaginar. Mas está mais atrelado ao seu arrependimento, santidade, entrega no altar, do que o teu esforço, tolerando algumas coisas que você tem tolerado. Essa mensagem é para você que quer viver algo novo na parte do Senhor, algo que você nunca viveu, algo a qual o Senhor está nos chamando para ir para um ambiente mais profundo. Se o Senhor falou com você, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Nós vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Muitos confiam em carro, em outros em ser